Gente, bom, meu nome é Isis, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Sou jornalista, consultora de marketing, faço mestrado em Sociologia Política pela UVV. E estar com vocês aqui hoje é muito gratificante porque eu estou falando de um público que é muito parecido com o meu, que é o jovem. E eu sei dos desafios que a gente enfrenta todos os dias, inclusive por esse papel de ser jovem, né? Porque às vezes eles olham para a nossa cara e não dão muita moral para a gente, acham que pela idade a gente ainda não tem competência suficiente ou pelo pouco tempo de formado. Então eu acho que é gratificante estar aqui falando com um público que é tão parecido com o meu. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o marketing pessoal. E eu quero que vocês entendam o marketing pessoal não como aquela coisinha chata que a gente vê nos livros de marketing é venda. É venda num sentido muito mais amplo. É uma venda subjetiva, é uma venda pautada em vender a sua imagem através daquilo que você acredita que você pode ser e aquilo que você acredita que quer ser e não o que dizem que você tem que ser. Ok? Isso é imprescindível, porque a gente vive numa sociedade que é tão crítica e tem tantos defeitos e tantos apontamentos negativos para dar para a gente e esquece de ouvir quem nós realmente queremos ser, quem nós realmente temos capacidade para ser. Então eu quero que esse seja um momento de coração aberto de vocês. Conheço alguns rostinhos aqui, mas espero que vocês gostem do que a gente tem para falar para vocês hoje. Bom, a gente vai caminhar por dois lados. Primeiro, o outro desenhado em minhas ações. Para a gente se entender, é necessário primeiro entender o outro. Entender que nós estamos num universo complexo de pessoas cada vez mais diferentes umas das outras. E é necessário personalizar essa comunicação, essa ação. Por quê? Porque empatia é se colocar no lugar do outro, mas a gente fala empatia de uma maneira tão rasa, a gente fala de empatia de uma maneira tão pouco empoderada e fala, é muito fácil respeitar o outro, entender a ação do outro, mas a gente não personaliza esse cuidado. Por quê? Eu padronizo um jeito certo de falar com as pessoas e eu esqueço de pensar que são seres humanos diferentes. Concordam? Às vezes a gente está tão no automático que esquece de pensar que eu preciso personalizar a minha fala, a minha comunicação de acordo com cada uma das pessoas que eu encontro no meu dia a dia. Tudo bem? E num segundo momento, a gente vai falar sobre o eu que eu desperto em mim, porque a gente se conhece muito pouco. Por quê? Porque olhar para dentro dói. Olhar para dentro faz a gente enxergar um lado que a gente não quer enxergar. Mulheres, por que a gente passa maquiagem? Oi? Realçar? Ou eu acho que é mais para esconder. Eu acho que é um pouco mais para esconder. Agora, sinceridade do fundo da alma. Passar maquiagem é um negócio divertido? É um saco, gente. É um saco. Calor, derrete, a gente fica parecendo um panda, o batom borra, ninguém te avisa que tem batom no dente. Você fica 3 horas falando para um público assim, aí tem batom no dente e ninguém te avisa. Entendeu? Mas você tá lá, com batom vermelho, você tá lá se achando a pessoa arrasante do lugar. Mas não, ok? A gente passa maquiagem para esconder o defeito que a gente acha que tem ou que dizem que a gente tem, certo? Por que a gente faz isso com a nossa vida também? Porque a gente tenta esconder das pessoas aquilo que a gente não acredita que seja bom e positivo o suficiente para mostrar para os outros, ok? Então, por isso que olhar para dentro dói, porque se eu passo maquiagem logo cedo, mesmo sem saber que eu vou encontrar com alguém, é porque eu quero esconder, inclusive, o defeito de mim. Eu não consigo olhar para dentro. Porque eu não quero enxergar que eu não sou o ser humano incrível e reluzente que eu tento dizer que eu sou. Mas não porque você não é capaz de ser, mas porque as pessoas insistem em falar que você não é. E a gente acredita. A nossa burrice é essa. Porque a gente acredita fielmente que nós não temos a capacidade de ser a pessoa que a gente quer. Tá bom? Primeiro ensinamento, comunicação não é o que você fala, e sim o que o outro entende. Como assim? Alguém já ouviu a seguinte frase, ou já pensou assim, eu tento tanto falar com fulano, mas ele nunca entende o que realmente eu quero dizer. Ou, nossa, parece que eu estou falando grego aqui. É porque a gente não pensa no outro como uma pessoa que absorve a informação muito mais do que a mensagem em si, mas a forma como eu passo essa mensagem para as pessoas. E aí fica difícil ser entendida, porque a gente não personaliza. Então, esse processo comunicacional, ele é um processo de empatia. Eu preciso entender que o outro é um ser humano, naquele momento do processo comunicacional, muito mais importante do que a mensagem em si.
Eu preciso fazer com que a minha mensagem seja uma pequena parte. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos com a palavra maybe. Maybe em inglês quer dizer talvez. Eles convidaram 7 mulheres e elas tinham que falar a palavra maybe para um grupo de analisadores. E aí, esses caras estavam lá na frente e aí tinha uma mulher que falava maybe. E a outra falava maybe ou maybe. Eu disse sim, talvez e não, sem trocar a palavra. Ou seja, apenas 7% do entendimento da fala tem a ver com a mensagem que você fala em si, ou seja, com o texto. O resto é tudo que você faz para além do processo comunicacional. Tudo bem? E aí a gente entra num conceito que é imagem e identidade. Alguém chuta me dizer qual é a diferença de um e de outro? E não é uma retórica. Quero respostas. Qual que é o que eu aparento e qual que... Imagem é o que eu aparento e identidade é o que eu sou. Certo, vamos lá. Identidade é o que eu sou. Imagem é o que as pessoas percebem de mim. Qual que é o erro? Achar que existe a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, Gabriela. Não é a realidade. Identidade é algo mutável. Eu mudo ao longo da vida, seja pela cultura, seja por vontade, seja por interferência, por influência dos outros. Imagem é a forma como as pessoas percebem a minha identidade. Normalmente elas são condizentes? Infelizmente não. Esse é o sonho ideal. A gente quer que as pessoas nos percebam da maneira correta. Mas quem aqui já ouviu? Nossa, a primeira vez que eu te vi eu te achei tão metida. Quem se identifica? Nossa, a primeira vez que eu vi, eu achei que você era um saco. Ó, se identificou aqui na frente. Gente, se identifica, gente. Fui dar uma palestra essa semana, a pessoa falou, nossa, eu te via todo dia, eu achava que você era um nojo. Eu falei, nossa, obrigada. Obrigada, adorei, achei o máximo. O que isso quer dizer, gente? Que a gente cuida muito pouco de como fazer a nossa imagem ser condizente com a nossa identidade. A gente esquece de pensar nesse processo comunicacional de forma empática. E aí a gente esquece que existe um outro que precisa da nossa atenção. Você se prepara tanto para falar sobre um determinado assunto, você se prepara tanto para a técnica do seu serviço e você esquece da parte humana. É um outro ser humano que está ali com vontades, com desejos, com ações, com problemas muito diferentes dos seus. Tem um caso emblemático para vocês entenderem. Por que eu falo de imagem e identidade? Porque a gente tem que ter um manual de planejamento de crise. Eu costumo chamar ele de manual do pessimismo. O que é o manual do pessimismo? Tudo que pode dar errado na minha ação do dia a dia. Nossa, mas que coisa pessimista, né? Mas sim, você tem que planejar. Porque na hora do desespero você nunca toma a atitude correta. Se acontecer um negócio ruim agora, no desespero, com a cabeça quente, você não vai saber exatamente o que falar, o que fazer. Então, se você tem um manual de planejamento de crise, você consegue mensurar, pô, se isso acontecer, eu vou tomar essa e essa atitude. Tem uma empresa que passou por um caso parecido. TAM, todo mundo conhece, empresa aérea. A TAM, em 1996, era uma das empresas mais reconhecidas do mundo. E aí, em outubro de 96, caiu um avião no meio da Avenida Paulista e matou 100 pessoas. Foi um dos maiores acidentes da aviação brasileira. E quando o avião caiu, a TAM tinha um manual de planejamento de crise? Claro, porque ela é uma empresa gigantesca, é o mínimo que ela poderia ter. Primeira coisa, tenha um porta-voz. Não adianta 1000 pessoas diferentes ficarem dando informações truncadas e diferentes para familiares que estão procurando um potinho com a cinza do seu familiar. Você está numa situação desesperadora. Foi provado que não era culpa da TAM, foi uma falha mecânica, não era falta de revisão, aconteceu. Ok? Aconteceu. O que eles precisaram fazer em nível de marketing? Associar a imagem da TAM a algo que tivesse com uma imagem sólida. 94, Fernando Henrique Cardoso criou o Plano Real. Naquela época ele estava bombando, as pessoas achavam que ele era o salvador da pátria, tinha tirado o Brasil da crise. Há controvérsia se isso de fato aconteceu ou não, mas essa era a imagem daquela época. Tirou o Brasil da crise. As pessoas idolatravam o Fernando Henrique Cardoso. A TAM participou de uma licitação para ter o direito de levar o presidente para cima e para baixo de avião. E aí o slogan da TAM virou:
Se até o presidente da República viaja com a gente, por que você não há de viajar? Acabou crise, amados. Não tem crise. Para que crise mais? Porque as pessoas voltaram a confiar. Ah, se ele viaja, então eu vou viajar também. Porque nós, seres humanos, somos de espelhamento. A gente precisa que o outro vivencie a ação primeiro para que a gente tenha confiança para fazer aquilo de novo. Só que isso dá trabalho. E a gente se preocupa tão pouco em relação a isso que esquece de fazer no nosso dia a dia. Por isso que nós, muitas vezes, passamos uma imagem muito diferente e muito errada do que a gente realmente quer passar para as pessoas. E aí, existe nesse processo comunicacional 2 tipos de comunicação. A comunicação verbal, que é aquilo que a gente fala, e a comunicação não verbal, que é todo o resto. Eu costumo dizer que os gestos são as ações desenhadas no ar. A forma como você fala alguma coisa, a forma como você dita algo para alguém, diz muito sobre quem você realmente é e a mensagem que você quer passar. A postura que você chega num lugar diz muito sobre isso, certo? E aí eu vou pedir para vocês falarem uma frase que é ótima e eu quero que vocês falem com toda a sinceridade do coração. Deixa eu escolher alguma pessoinha aqui que está com carinha de séria. Todo mundo, na verdade. Você, como é seu nome? Rodrigo. Rodrigo, muito prazer. Advogado? Sim, né? Porque só tem advogado. Só eu que sou fora da curva aqui. Vamos lá. Rodrigo, você tem sogra? Não. Ai, Rodrigo. Vamos lá. Quem tem sogra, gente? Você tem sogra? Que beleza. Como é seu nome? Nice. Nice, fala pra mim a seguinte frase. Isis, minha sogra vai passar o final de semana lá em casa. Tem certeza? Fala pra mim do fundo da sua alma, com todo o sentimento que você quer. Isis, minha sogra não vai vir passar o final de semana na minha casa. Gente, eu senti uma tensão, que assim, o ambiente ficou até o quê? Nebuloso. Ficou complicado aqui. Vamos... Mais uma pessoa, algum homem que tenha sogra, por favor. Tem sogra? Tem sogra. Como é seu nome? João Paulo. João Paulo, advogado há quanto tempo, João Paulo? 1 ano, mais ou menos. E gosta da profissão? Sim. Posso falar que não, todo mundo aqui vai te bater, hein? Cuidado. Sua sogra vai passar o final de semana na sua casa. Fala isso pra mim, assim, com o fundo da alma. Difícil. Minha sogra vai passar o final de semana na minha casa. Por incrível que pareça, eu gosto da minha sogra. Eu acho que não gosta muito, não. Talvez seja, assim, um sentimento meio reprimido. Gente, o que isso quer dizer? Quer dizer que uma frase dita da maneira errada pode mudar todo o sentido do que você quer falar. Porque você pode dizer, minha sogra vai passar o fim de semana lá em casa. Ou você pode falar, puta, aquela vaca vai passar o final de semana lá em casa. Certo? Isso muda, ok? Posso falar, não, meu noivo tá ali atrás. Se eu falar isso, ele me mata, gente. Ó, corta o pescoço. O que eu quero dizer com isso? A gente planeja muito pouco a forma como vai falar as coisas. A gente planeja o que vai falar, mas não como vai falar. Então, quando eu falo de aparência, eu não estou falando para você seguir tendência de moda, eu não estou falando para você olhar no espelho e escutar da televisão o que as pessoas dizem que é certo para você vestir. Esteja confortável, mas esteja neutro em relação à situação que você precisa passar. Se você vai passar uma mensagem para um grande público, você não tem que estar chamando mais atenção do que a mensagem que você quer passar. Mulheres, quem gosta de onça? Oncinha é ótimo, né? Eu adoro. Adoro onça. Mas a gente não precisa ter a onça na cabeça, na blusa, na saia, no sapato, na bolsa e na carteira. E até a capinha do absorvente é de onça. Fica difícil, gente. Fica complicado. A pessoa não sabe. É muita informação para administrar. É muita informação. Homens, acha que não dá para errar? Claro que dá para errar. Ah, mas tem umas gravatas que dá para errar. Ou tem um terno que dá para errar. Tem sapato que dá para errar. É chamar a atenção da maneira errada. Você pode chamar a atenção positivamente o tempo todo. Isso não é problema. Você gosta de ser o centro das atenções? Tudo bem. Isso não é demérito nenhum. Você gosta do seu batom vermelho? Eu cheguei a trabalhar num lugar onde as pessoas, por uma questão religiosa, acreditavam que o meu batom vermelho era sinônimo de ser filha não de Deus, no caso. Era um pouco complicado, mas eu deixava de passar o batom? Não deixava, né? Porque eu gosto.
Gostava de dar uma provocada. Mentira, eu gostava era do batom mesmo. Mas as pessoas recriminavam por isso. Era uma percepção negativa. Eu absorvi tudo que as pessoas falavam para mim naquele período? Claro que não. Senão eu ia ser um boneco montado. Se eu fosse captar tudo que as pessoas falaram ao longo da minha vida, eu ia ser uma colcha de retalhos. E não é essa a intenção. Quando a gente fala de postura, postura não é só física. Postura é a forma como você chega, a forma como você se impõe, a forma como você se coloca. Poxa, na advocacia isso é primordial, né? Você precisa convencer o tempo todo. Você primeiro convence o seu cliente de que você é bom o suficiente. Depois você convence alguém de que o seu cliente é bom o suficiente. E aí depois você convence um grupo inteiro de que o seu cliente é bom o suficiente. Sabe? E às vezes ele nem é bom o suficiente. O problema é esse. E você tem que convencer. É um trabalho de persuasão 24 horas por dia. Você acorda tendo que persuadir pessoas. Certo? Você persuade em relação à sua competência, em relação à competência do seu cliente, em relação ao grupo que trabalha com você, ao escritório que você trabalha, a tudo. Isso é complicado, porque a gente não tem autonomia para falar sobre a competência do outro, mas a gente tem que provar isso através da nossa. A pessoa tem que te achar tão incrível, tão sensacional, que vai olhar para você e vai falar: por eu confiar nela, eu vou confiar no outro. Você é o elo. Você é a pessoa que leva a consequência positiva para esse cliente. Tudo bem? Em qualquer causa que seja. Gente, eu não entendo muito da área, tá? Então eu vou usar sempre os exemplos bem básicos, porque é o que eu entendo, ok? Gestos. Tem 3 tipos de pessoa. A pessoa que gesticula, ok, que utiliza o gesto para auxiliar na fala, ou seja, pontuar coisas, então eu vou falando, pontuando, eu utilizo para apontar para uma pessoa, eu vou até alguém para isso. Tem a síndrome da galinha, que é aquela pessoa que vai gesticular tanto que você para de prestar atenção em todo o resto que a pessoa está falando. E tem a pessoa que fica falando assim, que parece um 2 de paus, que você esquece tudo que ela está falando, porque você não consegue, ela é linear e não dá, ok? Então o que a gente tem que ser? O meio termo. Nossa, Is, mas isso dá trabalho? Dá. Mas é planejamento, é ação diária, é repetição de movimento para que uma hora vire rotina. É olhar na frente do espelho e falar como eu quero ser. E aí você começa num trabalho dia após dia para que isso se torne possível e viável. Vocabulário. Gente, vocabulário, falar com vocês de vocabulário é ótimo. O juridiquês. Noma, eu adoro. Eu vou ser linchada daqui agora, eu sei. Eu sei disso, gente. Gente, olha só, eu faço um mestrado de Sociologia Política, então tem muita coisa que eu tenho que ler 12 páginas para entender meia linha, tá? Entendo perfeitamente. Mas, às vezes, o juridiquês atrapalha a vida de uma pessoa. Concordam comigo? Atrapalha porque, às vezes, você está falando com uma pessoa que não entende daquilo. Enquanto vocês estão falando entre vocês, entre pessoas que entendem da mesma maneira, tudo bem. Agora, com um leigo, com uma pessoa que vai se sentir burra, porque é assim que eu me sinto quando eu não entendo. E isso não é bom. Isso não convence ninguém. Isso te torna autoritário, isso te torna uma pessoa hierarquicamente mais alta de forma negativa, porque você está tentando parecer melhor do que você é. Ou não melhor do que você é, melhor do que a pessoa que está falando com você. Isso é tão ruim. E às vezes você não faz isso por maldade. Aliás, eu acredito no bom coração de todos, então eu acredito que vocês não fazem isso por maldade nunca. Mas vira hábito. No jornalismo, tem muitos termos técnicos também que no dia a dia da profissão eu acabo utilizando. Mas eu utilizo eles com o grupinho que está ali, que entende a mesma linguagem, até para facilitar. Eu acho que o juridiquês para vocês funciona muito como isso, porque facilita o diálogo entre quem entende. Agora, para quem não entende, só dificulta. Como jornalista, eu tenho uma amiga que pode falar melhor do que eu, mas vou dar o exemplo que ela utiliza. Quando ela vai fazer uma entrevista com policiais, aí ela tá lá falando com o policial antes da câmera ligar, tá? Aí o policial fala, não, porque o cara passou aqui e aí a gente prendeu ele ali na frente. E aí foi uma operação simples, mas que culminou num resultado ótimo. Todo mundo entendeu o que aconteceu, certo? Aí na hora que liga a câmera, ela vira e fala, não, porque o meliante, ele perseguiu aqui por trás da rua e ele foi... E aí ele começa a usar tantas linguagens difíceis que as pessoas não conseguem entender, que fica travado, parece um boneco falando, parece que a pessoa tá lendo um texto e não consegue chegar a lugar nenhum com aquilo. Simplifique a sua fala. Simplificar não quer dizer perder valor.
Qual que é o tempo certo de uma mensagem? O menor tempo sem prejudicar a mensagem. Ok? Sempre. Qual que é o jeito certo de falar? A forma mais simples, sem perder o grau de importância do que você está falando. Fale de forma simples e objetiva. As pessoas gostam de ser entendidas. As pessoas gostam de saber que elas estão conversando com alguém que entende muito, mas que se preocupa o tempo todo em passar a mensagem de uma forma tranquila, de uma forma leve, de uma forma gostosa. Senão perde o sentido. Tudo bem? E por fim, gente, voz. Tem um exercício que é muito bom, que fonoaudiólogos falam para a gente fazer, que é para ser feito todos os dias. Pode ser que o vizinho pense que você está fazendo uma seita? Pode. Não tem problema. Repitam comigo. Zuá, truá, muá. Zué, trué, mué. O que o Z, o TRE e o M fazem com a nossa fala? Eles soltam a nossa língua e eles melhoram a qualidade do nosso processo comunicacional. Sabe aquela coisa de mineiro? Eu sou mineira, eu posso falar. A gente corta as palavras no meio para falar, né? Então a gente costuma falar um bocadinho e aí corta os pedacinhos das falar, mas quem é mineiro entende. Mas quem não é, fica uma complicação para falar no final das contas. O que o Z, o T e o M fazem? Eles auxiliam nesse processo comunicacional e fazem a gente conseguir falar a frase por completo, sem gaguejar, sem errar as palavras, sem cortar o S. Às vezes não é porque a pessoa não sabe falar, não. Ela corta o S por uma questão de descuido, porque ela tenta falar rápido demais. Se você repetir esse exercício com todas as vogais, ou seja, zuá, zuá, truá, muá, zué, trué, mué, até o zu, tru, mu, todos os dias, de manhã, antes de você beber água, antes de você fazer qualquer coisa, ou seja, quando a gente está com aquela voz mais grossa ainda, logo que acorda, é onde a nossa voz não sofreu nenhum tipo de interferência, seja do líquido, seja do vento, de qualquer coisa. Então é a nossa voz no sentido mais puro. É o momento certo. Tudo que você repete nesse momento do dia transforma a médio e longo prazo aquilo que você precisa que seja transformado. Todo mundo vai repetir isso em casa na frente do espelho? Titia briga. E eu vou descobrir se vocês não repetirem. Entendeu? Depois eu vou voltar aqui no ano que vem, aí eu vou querer saber quem melhorou o processo comunicacional, quem está fazendo. Vocês vão criar novos exercícios, vão procurar exercícios na internet. Lá é só digitar no Google, gente. Tem vários. Funciona mesmo, de verdade. E a voz, ela auxilia nesse processo por quê? Porque quando você tem uma voz impostada, quando você fala não de forma linear, existem maneiras e maneiras de você ler um texto, né? Você pode ler um texto. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre marketing pessoal, porque marketing pessoal é uma coisa muito importante na vida das pessoas. A pessoa dorme de ouvir isso. É um saco, porque você está falando de forma linear, a pessoa não consegue perceber absolutamente nada do que você está falando. O nosso cérebro não consegue gravar as palavras que a gente fala, todas as palavras, certo? Então, se eu estou ouvindo alguém falar aqui, seu cérebro automaticamente seleciona algumas palavras para falar. O que você, como bom comunicador, precisa fazer? Selecionar as palavras pela pessoa. E como que você faz isso? Dando ênfase no que é a mensagem mais importante dentro da sua fala. Então, fale de forma, colocando nuances na onde você precisa que esteja. Nas palavras que você precisa reforçar, fale com mais ênfase. Mostre às pessoas que aquilo é de fato importante. Seja com o olhar, seja com a voz impostada, falando de forma sempre o menos linear possível. Isso ajuda muito o processo comunicacional do outro e ele consegue se fazer muito mais entendido por você. Tudo bem? E aí existe uma coisa que é o controle emocional. Todo mundo aqui já sentiu algum desses, já teve algum desses sentimentos? Quase todos? Olha, eu já tive todos mais de uma vez. Ok? É tenso. E o que esses sentimentos dizem pra gente? Dizem algo ruim, certo? Porque a gente fala, poxa, eu não quero ter medo, eu não quero ter adrenalina, eu não quero ter pressa. Mas todos esses sentimentos têm uma intenção positiva. Qual que é a intenção positiva do medo, por exemplo? É que se eu tenho medo de andar na rua sozinha à noite, é porque eu quero chegar segura em casa. Certo? Eu não quero ser assaltada, eu não quero passar por nenhuma intercorrência. Então, esse medo faz eu ficar mais atenta. Ok? É isso.
Qual que é a intenção positiva? O problema é que a gente pega esse sentimento e fala que a gente está todo esse sentimento. Fala que tudo é. Eu não tenho medo, um pouquinho de medo, eu sou medo. Não, você não é medo, você tem medo. E como que você faz para transformar isso? Transforme em algo positivo para você. A PNL, Programação Neurolinguística, tem uma coisa muito bacana que se chama âncora de recurso. O que é âncora de recurso? É quando você coloca, através de um gesto, um sentimento positivo que você já teve em algum momento da sua vida. Vamos lá, se você tem medo, qual que é o contrário de medo? Coragem. Qual foi o momento da sua vida onde você teve muita coragem? Você teve um momento da sua vida. Pode ter sido no dia que você teve o seu filho, o dia do momento do parto, pode ser o momento que você passou no vestibular, pode ser o momento que você passou na prova da OAB. Teve um momento que você teve muita coragem. Um dia que você enfrentou algo que você não acreditava que você era capaz. Eu tenho certeza que 100% das pessoas aqui tiveram um momento desse. Só que a gente esquece, porque a gente menospreza o nosso sentimento. A gente menospreza as nossas experiências e as nossas vivências, porque a gente nunca acha que elas trazem algo positivo pra gente. Sabe qual que é o nosso defeito? A gente acha que todos os nossos erros culminam numa perda de valor. Se eu mostrar para vocês uma nota de R$100 aqui, eu não tenho aqui, infelizmente tá difícil, né? Nota de 100 tá um negócio complicado na vida, eu não tenho aqui para mostrar. Mas, enfim, imaginem uma nota de R$100. E eu vou mostrar essa nota. Alguém tem uma nota? Qualquer nota? Não precisa de 100 não, pode ser de 2 mesmo. Você se importa se a nota cair no chão? Então tá bom. A moeda já caiu. Ótimo. Quanto vale essa nota? O que dá para comprar com R$2? Nada, mentira. Dá para pagar a ponte, ida e volta, certo? Dá para pagar... Olha, de 100, não vou fazer isso com a de 100, que eu vou ficar com dó de fazer o que eu vou fazer. Hã? Você conhece isso? Não, mas eu vou fazer isso, você vai me matar se eu fizer isso com sua nota. Vamos lá. Notinha, certo? Quanto ela vale? Fala, gente. Alguém duvida que ela vale R$2? Certo? Desculpa. Eu te dou outra depois. Tá. 2 vai virar 4, olha que beleza. Quanto essa nota vale? Quanto? R$2. Quanto essa nota vale? Mágica, né? Mágica. Mágica, várias mágicas. E por que a gente acredita, então, que todos os erros que a gente comete na nossa vida diminuem o valor que a gente tem, se essa nota, mesmo depois de amassada, de pisoteada, não deixou de valer R$2? Esse é o nosso problema. A gente esquece. Muito obrigada, olha, sua notinha tá linda. Olha que beleza. Tá fofa. Dá para pagar a ponte ainda, viu? Autoestima, ela tá se sentindo empoderada agora, pode ter certeza. A gente esquece de dar o valor certo para a pessoa certa, que é a pessoa refletida no nosso espelho todos os dias. Porque a gente acorda e a primeira coisa que a gente fala pro espelho fala: nossa, que cabelo é esse? Aí você olha e fala bem assim: que olheira é essa, misericórdia? Aí o homem olha e fala assim: essa barriguinha de chope aqui tá, ó, sensacional. O homem normalmente ele tem uma autoestima um pouco mais, né? Eu acho bom isso. Eu acho que a gente tem que aprender mais. O homem passa a mão na barba assim e fica lá 3 horas falando: nossa, olha que beleza. A gente não tem esse negócio. A mulher vira pra você e fala assim: nossa, que blusa linda. Aí você vira e fala: foi baratinha. Seu cabelo tá lindo. Tá sujo, menina. Acabou de lavar o cabelo. Acabou de sair do salão. Pagou R$380 na escova e na hidratação. Mas você fala que o cabelo tá sujo. Porque a gente não sabe receber elogio. Porque é problemático receber. Nossa, porque a pessoa vai achar que eu tô me achando. Sua blusa é linda. Ah, obrigada. Também achei quando eu comprei. É o justo. É o certo. Nossa, que terno bonito. Ficou alinhado. Obrigada. Eu sei. Pronto, gente. Mas a gente não sabe receber elogio, porque pra gente é demérito. É alguém virar pra você e falar que tá bom, é um código social simplesmente pra falar que você reconhece a pessoa. Exemplo ótimo, o oi, tudo bem.
Quando você quando você vê uma pessoa na rua que você já conhece, você fala como? Oi, tudo bom? Você não espera a pessoa responder. E se ela responde, você sai correndo porque você não quer saber a resposta. E aí a pessoa vira pra você e fala bem assim: menina, ainda bem que você perguntou, tô péssima. Você faz o quê? Você desespera, você quer que um buraco abra no chão pra você, porque você quer fugir. Nossa, eu tô atrasada, desculpa. Se você não quer saber se a pessoa está bem, não pergunta. O oi, tudo bem é simplesmente um código social que você mostra pra pessoa que você não está a ignorando. É só isso. Então, se é pra falar isso, então fala: oi. Acabou, gente. Só isso. Se você não está disposto a doar 5 minutos do seu dia para ouvir se aquela pessoa realmente está bem, não pergunte. É feio. Ok? Obrigada. Vocês estão bem, gente? E o controle emocional, Freud, adoro Freud. Freud fala uma coisa interessantíssima, que os nossos complexos são a fonte da nossa fraqueza e com frequência também da nossa força. Então, é deixar de ter os sentimentos negativos? Claro que não, porque eles movem a gente, eles transformam a nossa ação. Se eu tenho medo, eu vou ser muito mais cuidadosa com aquilo que eu preciso ser, certo? Então, é saber lidar com esse sentimento, é criar a minha âncora de recurso, é colocar através de um gesto, de uma postura, algo que me remeta a um momento da vida onde eu tive muita coragem. Onde eu tive muita certeza de que aquilo ia dar certo. E deu. É não fazer como a gente faz com os erros da nossa vida. É não achar que eles tiram o nosso valor. É confiar no seu taco, olhar no espelho e falar: cara, tô sensacional. E tô sensacional não é de aparência só que eu tô falando, não. Eu tô falando é de confiança de que você pode desempenhar um bom trabalho. É confiança de que você pode ser melhor a cada dia e não melhor para o outro, melhor para você. Porque a gente quer provar todos os dias que a gente é melhor do que alguém, sendo que esse alguém tem que ser só você mesmo. E as pessoas perceberem isso vai ser só uma pequena consequência. Uma consequência mínima do que você pode tornar o seu dia. E aí eu vou fazer uma pergunta. Uma pergunta capciosa. Difícil de responder. Gente, tem uma pessoa muito elegante aqui. Ela tá sentada aqui de um jeito que tá muito elegante. Eu jamais conseguiria ficar sentada assim em tanto tempo. Porque você é elegante, sabia? Você é uma pessoa... Ai, obrigada. Viu? Ela não ficou desconcertada. Não falou tipo, ai, não é. Obrigada. Olha, aprendam. Como é seu nome? Clarissa. Clarissa, gente. Clarissa é um arraso. Exemplo. Clarissa, o que é ser gigante pra você? Quando eu consigo ser eu mesma. Palma, gente, por favor. Ela falou, para quem não ouviu, quando eu consigo ser eu mesma. Mas alguém tem uma resposta diferente para dar sobre isso? Não? Ó, sinto uma timidez aqui. Não olho. Ó que eu olho. Ó que eu olho. Ó, ela desviou até o olhar assim, ela foi saindo de fininho. Por que quando a gente alguém pergunta o que é ser gigante, normalmente eu respondo: ser gigante é ser reconhecido pelo que eu sou, ser melhor. Ela deu uma resposta sensacional. Normalmente as pessoas respondem: é conseguir chegar no lugar onde eu almejo chegar. Ou seja, que alguém perceba que você é gigante. Por que esse alguém tem que ser o outro? E esse alguém não é você? Ai, gente, tanta gente tirando foto. Deixa eu fazer uma pose aqui. Por que esse alguém tem que ser outro? Por que esse alguém não sou eu mesmo? Porque eu não consigo olhar no espelho e acreditar que eu sou capaz, porque vai ter muita gente para falar que você não é. E aí eu vou contar para vocês o que aconteceu comigo. Eu sou jornalista, né, gente? Aí, o dia que eu decidi fazer jornalismo, vamos lá, começar do começo. Em 2015 eu fiz uma cirurgia que mudou um pouco a minha vida. Eu fiz cirurgia... Ai, Jesus, tá, tô acabando já. Ele falou que falta 10 minutos. Isso me dá um desespero. Eu fiz uma cirurgia, todos devem conhecer, cirurgia bariátrica, tá? Eu pesava 45 quilos a mais do que eu peso hoje. Mas eu não era uma pessoa infeliz. Inclusive, eu era uma gordinha sensacional. Nossa senhora, gente. Eu amava aquilo. Eu gostava. Inclusive, eu gostava muito mais. Eu não consigo me reconhecer ainda. É difícil, tem 2 anos e pouquinho só. Mas eu ainda não me reconheço da forma como eu deveria. As pessoas falam: nossa, você tá bem. Eu falava: mas eu já tava bem antes.
Tava ótimo. Mas eu tive que fazer a cirurgia por uma questão de saúde. Sabe triglicerídeo, aquela monte de taxa que fala? O normal era 90, a minha tava 510. Tava um pouco alta? Tava um pouco alta. O médico falou, meu amor, ou opera, ou, né, vela e caixão. E eu, no auge da minha juventude, falei, não vamos deixar isso acontecer. Só que aquilo foi um problema, porque ser gorda para mim era um ato de coragem. Porque eu adorava, eu comia o meu X-Bacon. E eu era jornalista, mesmo sem as pessoas quererem. Porque as pessoas falavam, mas como você é jornalista? Você é gorda. E eu não ouvi isso de uma, duas, três pessoas, eu ouvi isso de muitas, inclusive da família, tá? E aí um dia, rapidíssima história, eu estava num ponto de ônibus indo para o estágio, fazia estágio no Canal Futuro, né? Trabalhava na televisão, aquela coisa linda. Fazia 2 estágios, trabalhava em Vitória, na Câmara dos Vereadores, e trabalhava no Canal Futuro. Aí um dia, estava falando com as pessoas, eu, tagarela, puxei assunto com a mulher. A mulher falou, eu trabalho no escritório de contabilidade, tá ruim. Começou a reclamar da vida. Eu falei, calma, moça, vai dar tudo certo para você. Ela, mas e você, faz o quê? Eu falei, eu faço jornalismo. Empolgadíssima de falar que eu fazia jornalismo. Ela me olhou de cima embaixo e falou assim, mas jornalista não trabalha na televisão? Para eu não ter que explicar para ela todas as possibilidades que o jornalismo podia me trazer, eu falei, também. Aí ela, mas você é gorda. Tchá, tchá. Ela falou isso. Aí eu falei, moça, obrigada, eu não tinha percebido. Eu não tinha percebido e realmente pode ser que vai ser muito ruim pra você. Você me viu passando uma notícia, né? Na sua TV. E quem sabe eu nem vou caber na sua televisão de 46 polegadas. E aí meu ônibus chegou, eu saí assim, arrasante. Mas eu entrei no ônibus e eu fiz o quê? Chorei. Muito. Porque não é fácil ouvir isso. E aí eu cheguei e contei isso pras pessoas e o que mais me espantou é que as pessoas não se revoltaram. Porque pra elas era absolutamente normal alguém falar isso pra mim. Porque, de fato, é ousadia da sua parte querer ser jornalista e gorda. Mas eu decidi falar, mas agora é que eu vou ser jornalista mesmo. E agora eu vou trabalhar na televisão, eu vou trabalhar em cima do palco, eu vou querer que as pessoas fiquem olhando pra mim 24 horas. Entendeu? Olhando pra cada gordurinha do meu corpo. E aí um dia eu operei. Aí eu operei e o primeiro sentimento que eu tive quando eu comecei a emagrecer foi, bom, pelo menos uma coisa foi boa nessa cirurgia. Meu problema acabou, né? As pessoas agora vão parar de me criticar. Porque não vai ter mais motivo pra criticar, o problema não era ser gorda. Aí eu emagreci. Aí virou, nossa, emagreceu, mas você tá flácida, né? Nossa, e a cirurgia? Vai fazer quando? Vai colocar silicone porque o peito cai. Eu falei, olha, tem uma coisa que chama lei da gravidade. Cai. Acontece. Não, mas você é muito nova, seu namorado não vai ficar preocupado? Não. Você vai ficar preocupada, amor? Não, não vou, então tá bom. E se ficasse também é porque não era pra ser com ele, né? E aí, as pessoas começaram a perguntar, mas como você vai na praia? Aí eu, gente, na praia é simples. Você pega o biquíni, dentro do guarda-roupa, veste e acabou. Olha que beleza. Mas as pessoas não são assim. E 90% da sociedade não pensa como eu penso. Aliás, quer pensar, mas sofre por isso. E aí a gente cria uma sociedade totalmente depressiva. Uma sociedade que... Quem é Gabriela Pugliese? Aquela vaca, sim. Sim, ela é. E o que a Gabriela Pugliese ensina pra gente todos os dias? Que você não vale nada. Porque ela tem aquela barriga trincada, ela tem um namorado que é um deus grego, e você é o quê? É nada. Tá bom? É isso. E aí a gente fala, o que é a sociedade da depressão? É essa sociedade frustrada porque olha o Instagram e vê que não vai conseguir encontrar aquela vida perfeita. É aquela sociedade que acha que o que está postado no Instagram é real e não é. Quem entrar no meu Instagram vai ver felicidade, sorriso, emoção, coisa feliz, gente rica. Olha que maravilha. Mas quem vê por trás sabe que não é assim. Sabe que não é o dia todo assim. Eu só posto foto com o Thiago, hashtag namorado gato. Não tem briga, não tem discussão, não tem nada. Por trás, mas tem. Mas a gente não sabe entender que aquilo é fake. Porque o nosso mundo ficou virtual. E a gente não tem coragem de olhar para o espelho e falar algo positivo, ao invés de falar, tá bom, mas a Gabriela Pugliese está melhor. Gente, ela é paga para isso. Oi? O problema é dela. Alguém paga para ela fazer isso, gente. Alguém paga, ela ganha para fazer academia. Aí até eu.
Até eu que sou mais besta. Mentira, nem pra isso, gente. Eu tô pagando e não tô indo. Tá difícil. Tá complicada a vida, mas eu vou voltar. Um dia eu vou voltar, tá bom? E o que eu quero dizer pra vocês é que a gente tá numa situação, numa geração do insorriso, que é o sorrir pra dentro ou não sorrir. Esse insorriso, eu digo sempre ele porque cara, é tão fácil sorrir, não dar ruga. Mas a gente insiste em olhar a qualidade do outro em detrimento do nosso defeito. A grama do vizinho é sempre mais verde. Eu quero que você enxergue a grama bonita que tem em você. Seja através do cabelo, do corpo, da alma, do espírito, da competência ou do pacote completo. Porque se você está aqui hoje, é porque você é alguém especial e alguém que tem competência e capacidade para estar aqui. E ninguém pode te dizer o contrário disso. E por fim, a gente tem que aprender a lidar com a crítica do outro e a confiar em você mesmo. Porque se você não confia, ninguém vai confiar, meu anjo. Porque gente para criticar vai ter o tempo todo. E se você muda o que as pessoas estão criticando em você, eles vão arranjar outro motivo para te criticar. E outro motivo, e outro motivo. Aí um dia você morre. Aí sei lá para onde a gente vai, né? Se existe um plano espiritual mesmo. Espero que exista. Se existe, a gente começa outra vida e começa a frustração toda de novo. E por fim, a gente tem que aproveitar a vida com tudo que ela tem para oferecer para a gente, porque a gente aproveita nada. Nem 10% do que ela tem para oferecer para a gente. É isso, meus anjos. Beijo para vocês.